Boa tarde, sejam bem-vindos ao Santo Tirso em 30 minutos. Como é habitual, tenho comigo o engenheiro Castro Fernandes. Boa tarde, engenheiro. Boa tarde, Sílvia. Hoje, tendo em conta as eleições legislativas do próximo domingo, vamos falar mais sobre política e sobre o que tem acontecido em Santo Tirso, mas se calhar começamos antes disso por falar por um tema que foi também importante, e nós ainda não tivemos nenhum programa a seguir a isso, que foi o apagão do dia 28 de Abril. Exato. Ou seja, Portugal, Espanha e também uma parte de França, e não sei se Exato. Mais algum país da Europa, ficaram sem eletricidade. Santo Tirso não foi diferente e estivemos, pelo menos nós aqui em Santo Tirso, até perto das 9 da noite sem eletricidade. Foi um dia diferente do que vivemos. Sim, eu acho que foi um dia muito importante para Santo Tirso, para o país. Nós já tínhamos tido, em parte do Conselho, um apagão também idêntico, antes da Páscoa. Aliás, no sábado de Páscoa também esteve. Aí foi pior, porque ninguém soube o que aconteceu, em termos de... não houve informação nenhuma. Neste apagão, a partir de determinada altura, começaram a haver tentativas de informação, mas como a eletricidade foi cortada, nem havia televisão, não havia telemóveis, foi tudo comprar rádios. Aliás, foi tudo... Eu, por acaso, tenho um rádiozinho pequenino que uso e usei-o a partir daí para ter alguma informação, porque, de facto, aí a rádio foi fundamental. A rádio, como tem autonomia de emissão, recebíamos, aliás, por exemplo, eu ouvi grande parte, foi na TSF, aquilo quase sem interrupções. Eu nem sei como é que os jornalistas conseguiram retratar tão bem o que estava a acontecer. Eram os cortes da luz, depois era o problema dos autocarros, depois era o problema do trânsito, depois era o problema das confusões, os semáforos avariaram. Portanto, tudo isso, aliás, nós, nas nossas casas, ficámos aflitos porque ficamos sem luz, ficamos sem as nossas arcas frigoríficas, se estiverem muito tempo sem energia, têm problemas. Aliás, uma das coisas que se tem que fazer nessas ocasiões é não abrir as arcas nem os frigoríficos, só em último, porque senão pode-se perder os alimentos. Mas o mais importante é que foi a primeira vez que eu me lembro que tivemos durante tanto tempo um apagão generalizado em Portugal e na Espanha. As origens não se sabem, desconfia-se, disse umas coisas, que foi por causa dos painéis solares, eu pessoalmente duvido. Entretanto, foi aberto um inquérito, não é? E a minha expectativa é assim, vai ser feito um inquérito e rapidamente vamos ter as conclusões do que é que sucedeu. Aqui há 2 ou 3 dias li uma notícia que o inquérito deverá estar concluído para daqui a 6 meses. É o costume, não é? Pois. No fim, se vai saber quem lembrar. foi, já ninguém se vai lembrar. Como é que foi, a origem terá estado em Espanha ou na fronteira de Espanha com a França. Como a Sílvia disse, houve cortes de energia em parte de França, houve na parte sul da França, houve também na Espanha toda e depois houve em Portugal. A Espanha recuperou primeiro a energia porque conseguiram reabastecer parte de Espanha a partir de França e a partir de Marrocos. Ora, a nossa dependência é total em relação à Espanha. E nessa altura nós estávamos a receber a energia toda em Portugal. Era toda vinda de Espanha. Isso é que eu não entendo. Isso é que eu não entendo. Porque é mais barata? Não sei, mas nós temos de ser independentes. Tanto é assim. Se temos recursos nossos, se calhar o que é nosso é mais barato, não é? Exato. Ao menos se tivermos uma horta em casa é mais barato que comprar ao supermercado. Exatamente. E depois a seguir o que se viu é que Portugal, depois de algumas insistências, aquilo demorou um bocado, a REN não explicou muito bem aquilo, a Rede Elétrica Nacional, que é privatizada e que era pública e devia ser pública, na minha opinião. Tal como a EDP. Essa é a minha opinião. São empresas de interesse estratégico e muito importantes para Portugal e para os portugueses. Não podemos depender de ninguém. Tem de ser empresas, na minha opinião, públicas. Foram vendidas em 2011, a parte final, e a partir daí nós estamos dependentes do que acontecer. E aí a REN é que decide, de facto, vai buscar a energia à Espanha porque ganha mais dinheiro. E, entanto, as nossas barragens estavam paradas, as nossas centrais solares estavam paradas, as nossas ventoinhas elétricas também estavam paradas e depois conseguiram ligar Castelo de Bode, da barragem, que tem pouca capacidade, diga-se de passagem, mas é das poucas que pode arrancar por si, o chamado Black Star,
E depois também ligaram uma central muito importante, por isso o Norte teve energia mais cedo que o Sul. Foi Tapado do Outeiro, que é aqui em Gondomar, que é uma central energética a gás, portanto. E pelos vistos, existe uma outra central idêntica em Lisboa, mas que não conseguiram ligar. Mais tarde conseguiu ligar outras, não é? E agora já tenho uma estratégia que dentro em breve, se for necessário, há 6 ou 7 centrais que entram imediatamente em ação. E aí vem a minha opinião. Nós temos de defender estes apagões, não podemos estar totalmente dependentes do exterior. Temos uma capacidade hidroelétrica única, aliás. Quando as hidroelétricas entraram em ação todas, a partir daí desapareceu o problema em Portugal e Portugal era autónomo e, de facto, a água tem um valor estratégico fundamental. Não foi por acaso que, ao longo de não sei quantas dezenas de anos, foram feitas barragens em todo o Portugal, e nomeadamente no Rio Douro, que tem as melhores e maiores barragens do país. Entrou também em ação a barragem do Torrão, no Douro, e, portanto, e depois já li vários artigos sobre isso. Aliás, o presidente da APA, da Associação Portuguesa do Ambiente, realçou o papel da água, exatamente, no restabelecimento da energia elétrica em Portugal e a importância que tem. E que é o engenheiro José Carlos Pimenta Machado. Ele também se trata de José Carlos Silva, que é de Roriz, muita gente não sabe. Aliás, a família é daqui, ele também conhecia muito bem. Quando iniciou a carreira de engenheiro, foi aqui, em Santo Tirso, numa coisa muito interessante chamada a Comissão de Gestão Integrada da Bacia Hidrográfica do Ave, por causa da despoluição. E ele era um dos elementos do corpo que fazia aqui a gestão, e eu também pertenci na qualidade de representante da Câmara de Santo Tirso. Portanto, o apagão foi, penso, com uma boa experiência, no sentido que podemos aprender muito com ele. Agora, o que eu espero é que sejam tomadas medidas, nomeadamente quanto aos planos de contingência, para que a coisa seja mais rápido. Quando há um corte de energia, que seja mais rápido para estabelecer. Agora, a questão também é aí, que ninguém sabe, mais ninguém falou disso, a luz está a funcionar, pronto. Mas nós continuamos com a energia portuguesa ligada ou já estamos outra vez com a energia espanhola? Ninguém Francamente, sabe não disso. sei. Só a REN é que sabe. Eles é que decidem isso, não é? Eles é que têm uma zona central em Lisboa, próxima de Lisboa, que decide essas ligações todas. E eu, francamente, não sei o que é que está a suceder. Espero bem que tenhamos mais alternativas em caso de emergência. Mas o que eu espero é que o plano de contingência, que é um plano que existe nacional, que define o que é que deve ser feito em caso de corte de energia, há regras muito claras, feito isso, e a própria proteção civil, que não terá estado muito bem. Estou a falar da proteção civil nacional. Porque, na altura, os municípios começaram a acionar as suas proteções civis. Mas como estavam hesitantes o que podia fazer, alguns puseram a proteção civil a funcionar local, também tem os poderes que tem, e veio a luz. Foi bom. Para outra vez já se sabe, põe-se as proteções civis a funcionar e vem a luz, não é? Houve ali um problema de articulação nacional que eu não percebi muito bem o que se passou. Depois é lógico que algumas pessoas tentam aparecer como as salvadores da questão. Aquela divergência que se notou perfeitamente em Lisboa entre o Presidente da Câmara de Lisboa e o próprio Governo, coisa que eu estranhei, até são os dois do mesmo partido, estranhei a necessidade que Lisboa teve de dizer não, nós é que fizemos, nós é que acontecemos, nós é que fomos desbloquear os elevadores. Houve 80 pessoas que ficaram presas em elevadores em Lisboa, nem foram muitos, não é? É lógico que causa muito stress, mas o que eu digo é assim, este fenómeno do apagão, que mexeu com parte da Europa, de início desse pensar que era muito mais, é, de facto, algo de muito importante. Vamos ver o que é que dizem as comissões de inquérito de Portugal e de Espanha e mesmo a europeia, porque há uma comissão europeia para isso, a analisar, porque em termos de cortes, a minha opinião é esta. As grandes empresas de eletricidade e de produção de energia não estão a investir suficientemente. Eu acho que as empresas de distribuição e de venda de energia estão mais preocupadas em vender do que em fazer manutenção de redes. Fazer manutenção de produção. Ainda por cima, cada vez mais é tudo elétrico hoje em dia, até os carros. Exatamente. Não é? Isso até por causa do gás. Aliás, o gás vai voltar em força. O gás é mais barato, não é? Mas com a guerra da Ucrânia, o gás tem um problema muito grande. Subiu para um preço absolutamente incríveis, não é? Portanto, vamos ver.
Foi mais uma experiência que tivemos. Foi logo antes das eleições, veio logo animar o ato eleitoral. Não é? Bem, outro assunto que também foi falado nos últimos dias foi que a Câmara Municipal lançou o concurso para o projeto do Cineteatro de Santo Tirso. Foi uma notícia que foi publicada por nós, foi rapidamente republicada por outros órgãos de comunicação social e as reações e respostas dos partidos políticos não tardaram em surgir. Inclusive tivemos o PSD que até mostrou umas imagens de um projeto já para o Cineteatro. Será que é desta que Santo Tirso finalmente vai ter um Cineteatro? Primeira questão. Passados 12 anos em que a Câmara respira saúde financeira, finalmente a Câmara decidiu avançar com um concurso público para um novo projeto. A ideia de se avançar com a requalificação do Cineteatro de Santo Tirso é uma boa ideia. Aliás, já imaginávamos que ia acontecer algo, porque antes, em outubro, antes do Festival de Guitarra, o Presidente da Câmara anunciou que ia ser criada uma grande sala de espetáculos em Santo Tirso. Logo se percebeu que a única sala de espetáculos que podia ser requalificada com grandeza era, de facto, o Cineteatro de Santo Tirso. Segunda questão. O Cineteatro de Santo Tirso e os terrenos são propriedade da Câmara de Santo Tirso. Foi no meu tempo que foram adquiridos, com vista a ser executada a obra. E não foi porque... Não foi, havia um projeto, há um projeto feito, em 2008, porque veio a chamada crise subprime, a crise internacional em 2008, que acabou com os financiamentos dos bancos para este tipo de obras. Aquela obra ia ser financiada, o grupo que ganhou o concurso público internacional avançou com base em que ia ter o apoio da Caixa de Depósitos, era o banco que tinha negociado connosco. Eu próprio me dirigi várias vezes a Lisboa, à administração da Caixa de Depósitos, mas depois veio uma ordem de governo. Nenhuma Câmara Municipal pode fazer nenhuma PPP, parceria público-privada. Ou seja, a Câmara ia fazer a obra e ia ficar a pagar uma renda ao longo de 20 anos. Era um empréstimo, está a perceber? A empresa que ganhou, recebendo esse dinheiro, faria a obra. E arrancou. Na altura aquilo acabou, tivemos de parar com a obra, tivemos de fechar contas, mas pelo menos ficou tudo limpo dentro, porque aquilo era um maninho perfeito. Tem muros, tem proteções laterais, tem na parte de fundo, o edifício do lado tinha problemas de umidades muito grandes, tivemos de reforçar toda a parte lateral e, portanto, nessa altura ficou daí o terreno e o prédio e, diga-se de passagem, a Câmara optou por isso, porque havia quem quisesse que ali fosse feito um prédio em altura. E a Câmara, no meu tempo, recusou isso e optou por requalificar o Cineteatro. Como eu digo, entretanto, eu saí da Câmara em 2013, ainda em plena crise, com o governo Passos Coelho, não havia financiamento de lado nenhum, e é lógico que não me ia meter a fazer uma obra para a qual não tinha dinheiro. Desde aí as coisas foram melhorando e, no ano passado, soubemos todos que os depósitos à ordem da Câmara era de 26 milhões de euros. Portanto, um saldo, um valor muito elevado que dava bem. É lógico que a Câmara, para fazer esta obra, não vai agarrar nos 26 milhões, a obra vai custar à volta de 12 milhões, pois. É o valor mais ou menos. Não dá até para recorrer a algum fundo do PRR? Exatamente. Não, mas a partir daqui, a Câmara, primeiro, já há outras condições de financiamento bancário. A Câmara tem capacidade de endividamento. A obra pode ser feita por fases. Há muitas hipóteses, portanto, eu que estava a estranhar é de demorar tanto tempo, portanto, fico muito feliz, porque acho que a cidade de Santo Tirso precisa daquele equipamento cultural, não só para cinema, não só para teatro, mas também para artes, para dança, para música, para tudo. Aliás, estavam previstos 2 anfiteatros, um enorme, 400 lugares e outro à volta de 100, um para espetáculos maiores, outro mais pequenos, que ele podia ser utilizado como a casa de chá, um estilo de equipamento mesmo, até de restauração pequena. Pode ter muitas utilizações, exposições, tudo. E, portanto, agora o que eu espero é que o projeto avance rapidamente. Agora, eu sei uma coisa. Com o projeto a concurso público agora, o projeto, penso que com a apresentação, não sei que tipo de projeto vai aparecer, porque das duas uma.
ou é aproveitado o projeto anterior e a coisa é muito mais fácil, adaptando à legislação em vigor, e esse concorrente eventualmente pode concorrer, ou então aparecem projetos novos, o que eu penso que pode representar um grande atraso. Significa isto que até ao ato eleitoral não vai acontecer nada, é a minha opinião. Em termos públicos, em O termos ato de imagem. eleitoral de setembro, das autárquicas. Sim. Pois, o outro é só até domingo. Exato. Agora, fiquei muito surpreendido quando o PSD, assim o referiu aí, apresenta aquilo que chamaram um projeto. Bem, eu acho que chamar aquilo um projeto é um insulto à arquitetura portuguesa. E é um insulto até à própria engenharia. Acho que a necessidade de provar que estão presentes, que vão estar, opá, não se pode ir a um meia qualquer de maquetes e desenhar uma coisa que parece um projeto, mas que não é projeto nenhum. Basta olhar-se para as imagens e percebe-se que aquilo não é nada. E, portanto, melhor seria que o PSD, como eu sempre defendi aqui, aliás, aqui no próprio Diário de Santo Tirso, apresentasse algo mais concreto, uma ideia de apoiar, uma ideia de financiar, uma ideia de gestão. Por exemplo, uma das coisas mais importantes é que no concurso de projeto agora esteja incluído o problema da gestão futura e quem é que vai gerir. Vai ser privatizada, vai ser feita uma PPP, vai ser a Câmara a gerir, vai ser criada uma divisão própria para aquilo. Portanto, ou então, mesmo, apoiar uma iniciativa em que tem de haver unidade. Se alguém quiser levar aquilo que eu chamo a taça, é um problema. Neste momento, convém lutarmos todos para que este assunto se resolva e eu penso que dentro de 4 anos podemos ter obra. Obra feita. Porque agora, projeto concluído, concurso, mais 6 meses, arrancar a obra, 3 anos para fazer a obra. Se não quiserem gastar o dinheiro de uma vez, eu compreendo isso, então faça-se por fases. Primeiro, o betão, a estrutura, depois outra fase subsequente e depois os acabamentos. E preparar para a gestão. Portanto, acho que é uma iniciativa positiva. Oxalá tenhamos a nossa sala, que era uma das minhas aspirações, que infelizmente por falta de dinheiro e por falta de condições de financiamento não consegui. E como digo, já esperamos muitos anos. Agora tem mesmo de arrancar. E a Câmara, seja ela qual for, só tem uma alternativa. Dar prioridade absoluta a este equipamento cultural tão importante para a cidade e para a região. Para nós não termos de ir ao Porto, ou a Braga, ou a Guimarães, e ficarmos aqui a ver os espetáculos. Claro. Trazemos aqui os espetáculos, trazemos aqui a música. E é tal como o pavilhão municipal, traz cá a gente até de fora, da nacional. Aqui também o pavilhão municipal, que referiu agora a Sílvia, é o exemplo acabado que deve ser feito um equipamento. Pois. Ele foi feito em 2002, inaugurado em 2002. Tem, portanto, 23 anos, se não me engano. 23 anos, veja-se a utilização que tem. Com equipes internacionais aqui a jogar. Ao mais alto nível, os mais variados desportos. Handball, voleibol, basquetebol, tudo. E a sala de desporto também a sala cultural também pode trazer cá grandes nomes a Santo Tirso. Grandes nomes. Vieram aqui, antigamente vieram aqui grandes artistas e poderão vir aqui assim grandes músicos, grandes cantores, tudo. Sim, tudo que houver de melhor. Olha, o Festival Internacional de Guitarra pode ser ali e vai ser uma já lá se realizaram espetáculos do Festival de Guitarra, atenção. Eu assisti, só que não tinha condições, diga-se de passagem. Agora só se fizer ali na Ruína. Na Ruína também é capaz, é tipo Coliseu de Roma, aquilo capaz de ficar engraçado. Bem, vamos então agora falar da política e o que é que se tem passado aqui nos últimos dias em Santo Tirso, que agora a campanha está-se a intensificar, não é? Domingo já é dia de eleições. Está intensa, agora está muito intensa. Vamos lá ver os portugueses se vão à urna, não é? Que também é a obrigação de todos, e ainda para mais as pessoas se queixam que não estão satisfeitas, têm a oportunidade de dar a sua opinião no próximo domingo. Começando, se calhar, pelo PS, que teve um grande acontecimento em Santo Tirso neste fim de semana, que foi a presença do líder partidário, não é? Sim. Foi o único partido até, inclusive, que trouxe cá o líder nestas eleições, pelo menos, até agora, não é? Daqui até domingo, ainda pode vir mais algum. Ainda pode vir. Pronto. Por isso,
Ou seja, as eleições não são para eleger diretamente o governo, não é? Mas claramente que o Pedro Nuno Santos será o candidato a primeiro-ministro. Claro, sendo que, tal como o Luís Montenegro será o candidato, também são os únicos que têm hipótese. É o candidato natural, e embora não haja uma candidatura a primeiro-ministro, de facto, as pessoas votam em função da primeira figura. Pronto, isso é inequívoco, e é lógico que o PS tem as suas propostas de governo, nomeadamente esteve cá também o professor Fernando Araújo, médico e ex-diretor do Hospital São João, que é claramente o candidato a ministro da Saúde, já anunciado publicamente. E que, aqui em Santo Tirso, me disse a mim pessoalmente, quando estiver no governo, o primeiro despacho que vai dar é reverter o hospital de Santo Tirso, portanto, não vai permitir a privatização e vai revertê-lo para o hospital público. Foi a primeira decisão. Eu conheço muito bem, há muitos anos, conheci-o como Secretário de Estado, conheci-o como diretor do hospital, como presidente da Administração Regional de Saúde do Norte, como diretor executivo. É um homem integrado e eu acho que esse tipo de homens são homens que devem governar, são homens que sabem o que estão a tratar. E ele teve cá em Santo Tirso também, é um homem discreto, não é muito político, não é? Ele não é orador, mas acompanhou, é muito simpático, eu conheço bem. No fim, até da arruada, foi comigo um jesuíta à Moura, ele gosta muito. Esteve aí e ele conhece muito bem Santo Tirso. E, portanto, em relação ao PS, é lógico que o PS apostou aqui muito sábado. Eu acho que o clique da campanha, em termos nacionais, repare, tudo que se aconteceu em Santo Tirso, muita gente foi feita só por causa de Santo Tirso. Não. Tem a ver com a questão nacional. Alguns dos momentos que se viveram, em que a candidatura fez algumas coisas, e recordo, por exemplo, aquela coisa de ir à Moura, é o cultural, é o tradicional, ir à Casa Reis. Aquela história de ir ao hospital falar, é objetivo, foi lá dizer o que fariam em caso de ser governo. Tinha de dizer isso publicamente. Curioso que falaram novamente da tal variante Água Longa, que já tinha sido prometida quando ele esteve cá na apresentação do projeto das Sim, rotundas. ele quando esteve, eu escrevi esta semana, e ele quando era ministro, em 2003, na apresentação das obras da rotunda da Ermida e de Fontisco, disse que iam fazer um projeto... Até o final daquele ano, não é? Não, pois, ia concluir. Então ele saiu. Pois. Mas, entretanto, há uma coisa, é certa. Foi colocado no programa eleitoral do PS Nacional essa variante. Portanto, é um compromisso escrito. Assim como foi colocado que o hospital passaria a público. Isto é importante, porque quando os políticos vão a uma terra e só vão comer jesuítas, não conta nada. Agora, quando eles assumem, é que se amanhã estiverem no governo e não cumprirem, aí é diferente, está escrito. Você disse o em Santo Tirso. Mas, como eu digo... Além destas questões locais que ele veio defender, é lógico que ele falou mais a nível nacional. A questão da saúde a nível nacional. E depois todas aquelas imagens que aparecem, a história dele sair de moto para Famalicão e tudo, isto é lógico que é para o marketing político. Há pessoas que gostam, outros não gostam e tal, mas não é por acaso que o Pedro Santos fez aquilo. E no dia seguinte, o que é que fez o Luís Montenegro? Foi a espinho, jogava voleibol e tomava banho na praia. Portanto, também é atleta. Portanto, é lógico que os políticos têm de se afirmar. E afirmam-se também por imagens, não é? E aqui em Santo Tirso, de facto, houve uma coisa que é certa. Até este momento, o único líder que cá veio foi o do PS. O PSD mandou cá um líder, o vice-líder, digamos assim, eu não é vice-líder, que é o Paulo Rangel, que veio a Monte Córdoba, esteve lá uns minutitos e... Aliás, penso que só foi o Diário de Santo Tirso o único órgão de informação que inclusive o entrevistou, e ainda bem, que ele pôde explanar as suas ideias, traiu da arreganha e saiu. Portanto, é importante que os líderes, se querem afirmar também num conselho, têm de o visitar e têm de dizer algo que vem, não é? Aliás, eu acho, isto é a minha opinião, que os elementos do PSD, a grande razão por que não estarão muito satisfeitos é de não terem aqui o Montenegro. O Montenegro esteve aqui ao lado em Famalicão. Entretanto, o Pedro Nuno Santos esteve aqui, esteve em Famalicão também, no sábado à tarde, esteve em Braga, esteve em Guimarães 2 vezes e agora esta semana vai estar no Porto. Há uma coisa que se nota, o PS anda a apostar muito nesta zona, porque é onde estão os votos. Quando as minhas críticas que eu fazia antigamente eram o seguinte, andam aí a fazer campanha em sítios que não têm votantes. Vão para as zonas de votantes, onde estão as centenas ou milhões de pessoas, e não é por acaso que esta semana vai ver, é só Porto de Lisboa. Não vai mesmo, não é? Porto de Lisboa. É quinta-feira,
Arruada Santa Catarina, sexta-feira, Lisboa, Chiado. Pronto, é o que vai marcar a campanha agora na parte final. Isto agora não vai contar muito. Agora vão andar aí a dizer umas coisas. Mas se calhar vai saber até os das cidades grandes, são aqueles que são a abstenção que nem vai votar, não é? Que nem está para aí mas virar, aí é que é o grande votam. problema da política. Se a abstenção for grande, isto pode ser uma surpresa que não se imagina, porque há muitos indecisos. E, portanto, eu penso que o principal apelo que os partidos devem fazer é apelar ao voto. Aliás, o meu apelo, em termos gerais, votem, votem. Votem em quem bem entenderem. Mas ficar em casa e não votar é que não. Também admito que a pessoa possa votar em branco. É uma forma até de protesto. Mas primeiro manifesta-se. Agora as pessoas não votarem, não irem lá e depois criticarem quem ganha, não podem fazê-lo. Não têm legitimidade. É que este fim de semana é o fim de semana do Rally de Portugal, um dos rallies mais importantes do nosso país. Também, fiquei a saber, hoje é fim de semana de comunhões aqui em Santo Tirso. Sim, sim. Por isso tem uma série de eventos que se as pessoas até já Tem não o futebol, voltam, sábado também vai ocupar muito. Não é? Alguns vão ficar a festejar até domingo à ainda vão estar tarde. de ressaca até outro dia. Não, vai ser um fim de semana muito ativo, apesar de tudo, porque as televisões também há uma coisa que é certa. Se abrir o noticiário da cabo durante o dia e a 1h, às 8h da noite, bem, é política até mais, se me permitem, porque a questão é uma questão democrática, todos é permitido ir, mas são tantos partidos. Eu acho que há pessoas que nem sabem que há 7 partidos que vão concorrer porque só apareceram no único debate. Pois. E os outros é que apareceram naquele debate mais alargado. Portanto, são os que não têm representação na Assembleia da República, não é? Aliás, a Alemanha tem um método. Quem tiver menos de 5% não tem representação no Parlamento da Alemanha. Portanto, não sei se um dia lá chegaremos, porque de facto também a dispersão é tanta que depois isso se traduz também em problemas de maiorias. É difícil encontrar maiorias. Quer porque há um dos grandes problemas. Ninguém vai ter maioria absoluta e para alcançar a maioria aquilo vai andar ali, está-me a parecer que a coisa não vai ser nada fácil. Não vai ser nada fácil, embora alguns já pareçam cantar de vitória, penso que estão a cantar muito cedo. Porque na política já há muitas coisas. E olha, recordo de uma. Em 2023, na luta entre o António Costa e o Rui Rio, a dias das eleições, o Rui Rio ganhava as eleições com uma sondagem à vontade. E no domingo seguinte o António Costa tem maioria absoluta. Portanto, são as surpresas, porque, como a Silvia há bocado disse, quem vota é o povo. E o povo é que sabe o que quer e nesses dias, e por vezes no domingo... podem dizer uma coisa e depois votam outra. Isso, muita gente, o direito ao sigilo no voto é tal, portanto a pessoa pode dizer o que lhe apetecer na rua, não é? Aliás, vão lá com os micros, e quem é que vai votar? Há alguns que mentem e outros não dizem, não é? E até ou seja, nestes eventos políticos que se vê, até podem andar atrás de um e depois vão votar noutro. Sim, não, isso também. E há alguns que vão eleitos Parlamento e depois assim mudam também. Pois. Depois, ontem também tivemos aqui mais movimentação em Santo Tirso. Tivemos também a candidata Marisa Matias, do Bloco de Esquerda, também esteve cá presente em Santo Tirso. Esteve inclusive aqui também no nosso estúdio. Soube que foi à feira, não é? Foi à feira. E ao centro da cidade. Sim, tivemos também o Chega, que também esteve cá com vários atuais deputados e candidatos a deputados. Também esteve cá presente em Santo Tirso. Por isso a campanha tem-se desenrolado aqui. A Iniciativa Liberal também andou por aí a fazer campanha na semana passada. Também tivemos com eles no sábado, também com os candidatos a deputados e também com o representante aqui de Santo Tirso, que também já temos uma pessoa de Santo Tirso, que é da Iniciativa Liberal. A CDU também tinha estado cá até foi no dia do apagão, o Alfredo Maia e o João Ferreira também. Por isso, o LIVRE, o PAN e outros partidos é que, pelo menos que a gente saiba, não temos visto nenhuma ação por aí. A CDU tem estado muito ativa em Santo Tirso, não é por acaso, porque eles têm, no Distrito do Porto, os 2 primeiros candidatos são de Santo Tirso, que é o Alfredo Maia, que é o atual deputado na Assembleia da República do Porto, e agora o João Ferreira, que é o número 2, que é um homem que é um alto responsável distrital do setor intelectual desse que é tircense, nada e criada, e que foi candidato à Assembleia Municipal e que possivelmente pode ser candidato a outra coisa agora dentro em breve, vamos aguardar o que vai dar. Agora é uma, portanto, de facto, quer o PSD,
que tem um candidato, uma candidata que já é deputada e já com vários mandatos, a Andreia Neto, Sim. e que tem andado a trabalhar, nota-se que trabalha muito. Às vezes parece-me que anda um pouco sozinha. Mas também Eu tem penso estado que- em vários sítios, pelo menos nós também temos Tem. presencialmente não, mas temos acompanhado e temos Tem andado em publicado. feiras, isso e Sim. tal. Depois também a candidata do PS, que é mais discreta, a Sofia, porque é lógico que andando em uma arruada, quer dizer, e com o líder nacional, com o candidato à distrital, acaba por apagar todos os outros, não é? Quando vem uma candidatura tão forte. E depois, como disse, a CDU, que tem o Alfredo Maia, o Bloco de Esquerda tem O António Soares. António Soares em quarto lugar, dificilmente é elegível, e tem também o Chega, que tem um candidato à Câmara, já anunciado, também é candidato a deputado. Não conheço mais candidatos daqui, deve haver um ou outro, nem que seja suplente. E temos a Ana Isabel, do Bloco de Esquerda, que é candidata pelo Círculo fora da Europa. Sim. Ela trabalha nos Estados Unidos e neste momento é candidata. E até veio fazer campanha agora para Esteve cá. cá ontem, sim. Está cá também, portanto, estão a animar e é bom que eles apresentem as suas propostas, que se deixem de coisas que não têm interesse nenhum, propostas concretas para o país e para Santo Tirso. Eu acho que os candidatos que têm origem no Conselho têm de dizer o que é o empenhamento deles quando estiverem na Assembleia da República. Pois, porque é sempre importante para nós ter a representação lá na Assembleia da República, não é? Nós temos de Se tivermos apostar deputados de cá, é mais fácil para nós, se calhar, expor lá problemas do que se não tivéssemos lá ninguém de Santo Tirso. Exatamente. E elas podem traduzir ao longo do mandato, junto à Assembleia, nas suas intervenções públicas, se as fizerem, quais são os problemas do Conselho e da região. Eles não são deputados de Santo Tirso, atenção. Eles são deputados da nação, é assim que são tratados. E são eleitos pelos distritos, antigos distritos. O círculo eleitoral é o distrito, portanto. Tem de representar aqui Santo Tirso, tem de representar o Porto e a nação. Nos problemas maiores, e aquilo que eu espero é que as pessoas votem em consistência, em coerência e que votem em massa. Há uma coisa que é certa. A abstenção tem vindo a diminuir nas últimas eleições legislativas nacionais. Mas a nível destas, já há alguns indicadores que podem regredir. Isso é mau. Quando as pessoas não votam, é muito mau. Quando há uma votação, uma abstenção elevadíssima, não há equilíbrio no que se decide e até existe alguma falta de legitimidade em quem é eleito, porque acaba por ter grande parte da população que não vota. Pois, é assim, as pessoas de cá também já começam a ficar um bocado cansadas desta situação. Sim, mas tem de decidir. Estamos sempre a ir às urnas. Mas isto é uma coisa que não custa nada, demora 5 minutos. Esse não é, as pessoas não podem argumentar. Lá está, se calhar também já se pensava, era num voto eletrónico, não é? Porque hoje em dia tudo se Mas o faz voto pela eletrónico internet, tem com de o ter cartão cuidado de com ele, tem cidadão. de ser feito muito bem regulado e há em vários países. Olha, o Brasil o voto é eletrónico. Pois, aquilo Mas as pessoas têm de ser controladas. seria um clique até com um telemóvel em qualquer sítio e se calhar tínhamos mais pessoas a votar. Mas lá não é assim, atenção. Não é assim que se vota. Não é pelo telemóvel em lado Não, eu nenhum. quero dizer, tipo, uma Isso é um aplicação. perigo. Pode ter alguém ao lado que põe ao clique. Não, porque nós, por exemplo, conseguimos aceder com o telemóvel às finanças para tratar das coisas das finanças. Sim, mas é diferente. Até na é própria diferente. página das finanças, criar lá qualquer Não, mas coisa que isso desse para votar, não sei. tem de haver, o professor tem de estar lá presencialmente e lá clicar, porque o resultado sai muito mais rápido, mas tem de ser Pois. com um júri, com alguém a filtrar. Mas olha que presencialmente também já ouvi casos de mortos que votam, por isso Não, também isso há aí falhas. depende dos canais eleitorais. A culpa é dos canais eleitorais. A culpa aí é dos órgãos que superintendem isso. Não é? Também há falhas, não é? E as mesas têm de controlar isso. Mas se calhar não é As tão mesas têm de controlado pedir como o deveria. bilhete de identidade, têm de ver se é a pessoa. Isso, quando acontece isso é porque alguma coisa aconteceu muito má, não é? Tem de haver cumplicidades. Até nessa aquela questão que as pessoas podiam votar em qualquer sítio ainda está válida, também funciona para Esta estas eleições. esta semana votaram 333, havia 333 para votar. Portanto, isto agora, cada vez mais votam No por voto antecipação. antecipado. Não, mas eu estou a dizer, por exemplo, nas últimas eleições, eu voto cá em São Tirso, mas se me apetecesse votar em Vila das Aves, onde eu estivesse, Sim, penso que funcionava. isso, eu não Ainda está em conheço bem vigor. esses pormenores. Eu não sei como é, mas não sei como pode ser feito. Mas penso que não está ainda muito liberalizado isso. Mas podem também É evoluir-se. porque muitas pessoas às vezes nem estão cá, vamos pôr, estas pessoas que querem ir ver o rally.
onde estiverem, se pudessem votar em qualquer Pois. sítio, não seria um impedimento para não votar, não é? Pois. E há uma coisa que tem de aumentar muito, é o voto imigrante. Tem de se facilitar a vida aos imigrantes para votarem. Nós temos centenas de milhares de pessoas em França, porque aquela gente não pode votar toda, criar condições para que votem. Eles não podem ir lá ao consulado ou à embaixada de Portugal em Paris, todos votar toda a França e lá votar, ou votar a Lyon, ou votar a Marselha, não. Tem de ser muito mais explanado, não é? Quem diz isso diz no Brasil, nos Estados Unidos, os açorianos, madeirenses, sei lá. É por tem isso de que eu criar digo que se condições. calhar a questão do voto online não é facilitar a vida a toda a gente. Mas esperamos Muito pelo bem. futuro, passa pela parte digital. Para finalizarmos hoje, vamos então dar aqui os parabéns a algumas associações que fizeram anos. Temos, por exemplo, a Associação Desportiva de Refogos, que completou 45 anos no passado dia 23 de abril. Depois, Muito bem, conheço muito bem. o Grupo Folclórico de São Martinho do Campo completou 68 Um anos, dos mais também no dia antigos, 23 de abril. do Conselho. O Grupo Desportivo Aldoab completou 19 anos no dia 26 Lembro de bem abril. da sua criação e até de ter sido reconhecido que é muito importante, e a sede está localizada numa escola. A Associação- Ex-escola, antiga escola. A Associação Desportiva Cultural e Recreativa Mourinhense, que também completou Muito 30 importante anos no também. dia 8 de A maio. área desportiva, muito importante. E depois temos também a Associação do Bairro Cultural e Desportivo, que é mais conhecido como ABCD, ABCD. que completa hoje 37 anos. Por isso está hoje Também parabéns. acompanhei todo o crescimento e desenvolvimento dessa importante associação do nosso Conselho. Ou seja, é a prova que temos várias associações no Conselho Não. e com muitos anos. Por O isso, movimento associativo Funciona muito em bem. Santo Tirso é reconhecidíssimo, e há algumas freguesias que têm mesmo muitas associações e muito movimento cultural. por hoje ficamos por aqui. Então, o próximo domingo as pessoas já sabem, devem ir votar, não é? Exatamente. O Que apelo é ao importante, voto. É importante, senão tudo o resto não vale a pena. Depois de andar 4 anos a criticar ou o que seja, Exatamente. se nós próprios não temos esse É dever de perder votar. 5, 10 minutos. Há muitas mesas, as pessoas. E dão O sistema de opinião. acesso é fácil. Se tiverem dúvidas, perguntam aos elementos da junta, que estão geralmente próximos de onde estão as urnas. E, de facto, o meu grande apelo a todos aqueles que nos ouvem é que votem, porque é muito importante. Porque se nós não votarmos, alguém vai decidir por nós. E nós não vamos ter capacidade nenhuma de influenciar a decisão. Isso é, e seja o partido que for, cada um vota naquele que se identificar mais. Exatamente. Daí Voto que é livre, até é há vários partidos, há muita escolha, por isso também não é motivo para não decidir. Exato. Por isso, e nós voltamos daqui por 15 dias, já vamos saber quem será o primeiro ministro novo, ou não é, ou se mantém o mesmo, não sabemos. E também para falar mais sobre a atualidade de Santo Tirso. Boa tarde. Boa tarde.